São 7 horas agora, mais 12 minutos na Paraíba, 7h12. Quem já está conosco aqui na nossa bancada é o deputado federal do PMDB, veneziano Vital do Rego. A gente vai conversar aqui, como eu disse desde o início, um pouquinho sobre a política nacional e, claro, também sobre a política local. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Campina FM. Muito grato. Alegria, satisfação nossa ao revê-los, você, Calil, aos meninos, a todos os que compõem a produção desse programa, saudar aos ouvintes da Campina FM, cumprimentar a Emanuel, a Rossandro, a Hugo, que são companheiros que sempre, gentilmente, estão a me ladear, colocar-me à disposição para que nós falemos um pouco sobre esse novo cenário apresentado ao país, né? Ou seja, aquilo que estamos vivendo nessas primeiras horas, nesses primeiros 8 dias, na interinidade do novo governo, com a presidência do companheiro Michel Temer, mas também falar a respeito das nossas coisas mais particulares de Campina Grande. Fico à disposição. Eu já vou começar lhe pedindo um prognóstico agora, já, diante desse atual momento, já que o senhor está lá em Brasília, está no olho do furacão, que avaliação o senhor faz desse momento, afastamento da presidente Dilma Rousseff e esse início da interinidade de Temer? Olha, esse momento eu tive a oportunidade sempre de dizer, e quis expressar isso naquele dia 17, quando fui ao microfone para posicionar-me, né? Sei que isso gerou inconformismos, não haveria de pensar diferentemente, de uma ou de outra maneira, se o meu posicionamento fosse o inverso, geraria também, mas eu tive o cuidado, Calilca, antes mesmo de expor a minha opinião pela admissibilidade, e não muitos confundiram, porque a Câmara não julgou a presidente, a Câmara simplesmente disse que era oportuno e havia indicativos para uma investigação. A presidente terá no Senado a oportunidade, inclusive com mais tempo, de fazer na sua defesa a amplitude dos argumentos que mostrem que não houve cometimento de crime de responsabilidade. Algumas pessoas passaram a ver a Câmara e a aqueles que votaram, portanto nós, como se tivéssemos julgado e condenado a presidenta. Não. Primeiro ponto, já disse isso depois do dia 17. Mas eu fiz questão de pontuar que aquele instante não era um instante para alegrias nossas, não era um instante para que o Brasil se sentisse, enfim, felicíssimo, porque não é bom para uma democracia, mesmo sendo prevista a figura do afastamento, do impedimento, que em 20 anos tenhamos tido 2 presidentes afastados. Um em definitivo e a presidenta que ainda lutará, apresentando a sua defesa no Senado. Isso não é bom. Isso mostra que há algo ainda a se corrigir, mesmo sendo prevista a figura, o instituto do impedimento, do impeachment pela Constituição. Pois bem, e eu disse lá, olha, equilibradamente foram essas minhas palavras, eu voto pela admissibilidade. Votando desta forma, e logo em seguida, uma semana, 10, 15 dias depois, o Senado também acolhe, pela sua maioria de 55 senadores, o presidente Michel Temer, do PMDB, é chamado à condição de interino presidente da República. Tenham falado a alguns companheiros, tenham falado em algumas emissoras, que nós não podemos ver essa transição, ver essa mudança como uma salvação efetiva do dia para a noite. Nós não podemos imaginar e pretender que depois de tudo aquilo que nós observamos e depois de todas as constatações, de todos os indicadores que sabemos de có e salteado, e não tanto quanto a equipe do novo presidente está a acolher. Vou citar o caso. A meta fiscal, ou seja, o prognóstico de 90 bilhões de reais, ele já se torna pequeno diante do que os novos integrantes deste governo já observam. A proposta é, inclusive, de mandar ao Congresso, já para ser votado, na perspectiva de 150 bilhões de déficit para o ano de 2016. Então, com o passar dos dias, com o passar desses primeiros 2, 3 meses, é que essa realidade ficará plenamente constatada e de domínio dos senhores e senhoras, enfim, que compõem essa estrutura. Eu creio, Lenildo, eu só não sou um otimista exagerado, mas creio que há possibilidades de retomarmos, mesmo que lentamente,
mesmo que sob a perspectiva de um processo que vai se encaminhar de certa forma, pesarosa, doída, porque mudanças precisam ser feitas, mudanças precisam ser praticadas, eu acredito que haverá melhorias de que nós possamos recompor essa realidade, para que o Brasil estanque esse momento onde há aumento no número de desempregos, retração pelo segundo ano consecutivo, e aí nós teremos provavelmente uma retração maior do que do que nós vimos no ano passado, a baixa capacidade de produtividade, de investimento, os altíssimos patamares de juros que implicam necessariamente em aumento do próprio déficit fiscal. Mas eu sou um otimista realista. Com os pés no chão, eu acredito que nós podemos fazer mudanças. O mercado mostra isso. A mudança em si sinaliza essa crença e essa nova esperança. São esses os prognósticos que faço. Agora sempre com os cuidados e sempre contemporizando as realidades. Ou seja, nós não podemos imaginar que do dia para a noite, na situação com a qual encontrou o presidente interino Michel Temer e sua equipe, isso se modifique. Isso é um processo. É um processo que requererá do Congresso esse entendimento, é um processo que requererá da sociedade para a qual esses pedidos e esses clamores serão dirigidos, porque haverá de se ter medidas não tão simpáticas, medidas impopulares, mas nós temos que enfrentá-las. Definitivamente nós não podemos virar as costas e imaginar que serão solucionadas situações sem que nós nos empenhemos para tanto. Muito bem, deputado veneziano, até ontem nós lemos aqui um documento que foi entregue ao presidente interino Michel Temer, antes mesmo dele assumir a presidência, com relação à transposição das águas do Rio São Francisco, que hoje, tirando a capital que está muito bem de água, a gente aqui do estado tem sofrido muito. A nossa região aqui de Campina Grande, o Cariri. Eu queria saber do senhor, tirando o deputado Luiz Couto, que não assinou, os demais parlamentares aqui do estado assinaram, eu queria saber se o senhor, se vocês têm conversado tanto com o presidente quanto com o ministro da Integração sobre essa transposição no sentido de agilidade desse serviço, já que está em Monteiro, para que essa água chegue aqui para tentar acalmar os ânimos da nossa população que tem sofrido tanto com essa questão da seca. Isso não é de hoje, Calilca. A minha passagem, a minha participação na Câmara desde 2015, quando nós assumimos, eu tive duas oportunidades com o ministro da Integração, à época, Gilberto Ock. Tive uma oportunidade em despachar também com o ministro Nelson Barbosa, à época, ministro do Planejamento. Em 2015, quando o governo federal anunciava um contingenciamento, para os nossos ouvintes, contingenciamento, cortes nos orçamentos dos diversos ministérios, o que é que se apresentava como preocupação maior para nós? Nessa primeira reunião estávamos eu, o Wilson Filho e o deputado Hugo Mota. É de que não houvesse contingenciamento, cortes em obras de infraestrutura hídrica. E o ministro, naquele instante, confirmava a nós que isso não aconteceria. Depois eu fui ao ministro Nelson Barbosa, que me trouxe uma perspectiva um pouco sombria. E ele dizia: olha, deputado, eu não tenho como garantir a vocês que até o final de 2016 as obras de transposição do São Francisco elas sejam concluídas. E isso deixou-nos atônitos, porque afinal de contas, imaginar uma cidade de 400 mil habitantes com a realidade atual do açude de Buqueirão e sob a iminência, você imagina, não existe Campina Grande ser abastecida por carro-pipa. Não existe, é humanamente impossível nós imaginarmos, mas nós estamos com 10% da nossa capacidade. E quando você fala sobre 10%, você não fala sobre efetivamente e realisticamente 10%, porque quando você chegar a 5%, 4%, essa água já não é mais consumível. A CAGEP admitiu isso aqui. Pois é, já não é mais consumível. Enfim, disse isso, estive no gabinete à época da presidenta, mostrando a necessidade, inclusive, de nós abrirmos um terceiro turno para que agilizássemos essa obra. Porque é um contrassenso. Você falar sobre custos a mais no terceiro turno, imagine os custos que já existem na região do semiárido do Nordeste para o abastecimento d'água. Então, um contrassenso, é um paradoxo. Muito melhor, muito mais razoável você ter, em definitivo, a solução no investimento para um terceiro turno, acelerando essa entrega, do que você ficar gastando com abastecimento de carro-pipa. Pois bem, essa semana, na segunda-feira, exatamente, eu falava ao telefone com o ministro Helder Barbalho, que assumiu o Ministério da Integração, dizendo e antecipando-me, obviamente ele dizia: olha, veneziano, eu estou aqui me assenhoreando
assumi na quinta-feira, tarde e noite, cheguei no Ministério sexta, estou me assenhoreando da realidade da pasta, mas vou marcar uma audiência na terça-feira com você e com os companheiros da Paraíba e de outros estados, paraibanos como nós que estamos preocupados, potiguares, pernambucanos, enfim, são os estados que serão mais beneficiados para que nós tratemos sobre o caso. O presidente recolheu essa aflição de vocês e nós vamos nos empenhar para dar a celeridade necessária, porque não há outra solução. Na última vez que aqui a gente conversava, você ter os paliativos, você ter a condução d'água, o engate rápido, né? Ou seja, mas você vai tirar água de onde e para onde? Você tem a demanda, mas você vai retirar a água de qual barragem, você vai tirar a água de qual manancial para ter esse engate rápido. Enfim, é uma alternativa mais rápido. Então, o que nós desejamos, o que nós precisamos é que essa transposição efetivamente chegue proximamente ao final de 2016, no máximo nos primeiros meses de 2017, porque não há perspectivas melhores. Nós já passamos pelo período chuvoso e não foi suficiente, minimamente suficiente, para fazer um volume maior no açude de Boqueirão. Ou seja, é aquela seca verde que nós vemos. Uma paisagem amena, mas os volumes dos nossos mananciais, pouquíssimos, ganharam carga máxima. Deputado, sobre a questão ainda da votação, da admissibilidade do impeachment na Câmara, obviamente, como o senhor disse, que gerou uma repercussão, qual fosse o voto de cada deputado, haveria gente insatisfeita e muita gente satisfeita. Não tem jeito. Não. O que eu lhe pergunto é o seguinte: na semana passada, o seu colega de Câmara dos Deputados, Rômulo Gouveia, durante uma solenidade em João Pessoa, teve um entrevero lá com alguns manifestantes enquanto ele discursava, era vaiado, era apupado e reagiu. Outros parlamentares também passaram por isso. O senhor enfrentou na frente do seu apartamento, da sua residência, uma manifestação, riscaram a rua, picharam um muro provisório. A pergunta que eu lhe faço, para o senhor, que como eu disse, está no olho do furacão, está presenciando e sentindo ali de perto todo esse ambiente, o senhor deve entender como normal, obviamente, as reações, mas eu lhe pergunto, primeiro, até onde essas reações são normais, devem ser aceitadas como sendo normais, e se o senhor acredita que, havendo um afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff, isso se dará de forma pacífica ou, como alguns segmentos, embora isoladamente, declaram, pode haver aí uma deflagração de quase que uma guerra civil? Não acredito. Não acredito absolutamente, porque por mais que entendamos como naturais, e são naturais, as indisposições, os inconformismos, e esses inconformismos e essas indisposições estariam de um lado ou de outro. Se, por exemplo, os parlamentares paraibanos, a mim me parece foram 9 que votaram pela admissibilidade, tivessem, ao invés de dito sim, dito não, as reações seriam as mesmas, quem sabe inclusive em maiores proporções, pelo que nós ouvimos nas reações populares, nas pesquisas de opinião, havia um grito e um clamor da sociedade consideravelmente maior pelo afastamento da presidente Dilma do que pela sua permanência. Não era e não foi o caso de se ter simplesmente, por esta razão, o julgamento. O que eu dizia, eu vou julgar com base naquilo que analisei, no voto do relator, nos elementos que sugeriam a abertura da instauração do procedimento de investigação sobre a presidente e com base também naquilo que foi apresentado pela defesa, diga-se passagem, muito bem feita tecnicamente pelo ministro José Eduardo Cardoso. E foi desta forma, não apenas pela minha formação, mas acima de tudo porque ali não estava só o voto político. Eu inclusive contesto a tese de que não é uma decisão política, não. A minha decisão não foi política, porque se ela fosse eminentemente política, ela se ateria simplesmente ao sentimento político. Ela teria também que observar. Você não tira o presidente, você não afasta um presidente como você, em tese, pode afastar o presidente de uma entidade. Você está falando sobre o presidente da República. Você não pode gerar uma insegurança jurídica, porque se acontece isso em relação ao presidente da República, imagine com um prefeito, governador. Aí você vai tirar chefes de executivos eleitos de um dia para a noite. Não, você tem que garantir segurança jurídica, garantindo acima de tudo a vontade popular. Claro que esses chefes de executivo não podem extrapolar as suas atribuições, as suas competências no cometimento daquilo que não é permitido em lei. E é exatamente isso que nós estamos discutindo.
Voltando à tua pergunta, ao cerne de tua questão, eu não tenho problema nenhum. Eu estava em Brasília quando um grupo de 20 pessoas foi lá para a frente do edifício onde eu resido, e aí colocaram um golpista. Eu não me sinto absolutamente, porque não tive um ato de golpista. Eu votei com tranquilidade, com equilíbrio, dizendo, e sem negar as minhas relações anteriores de 2002, quando nós votamos no presidente Lula, 2 vezes em 2006, na presidente Dilma em 2010 e em 2014. Agora, não posso me furtar a uma análise atual que nos foi apresentada naquele dia 17, com a votação pela admissibilidade ou não do julgamento da presidente. Quando essas reações, Calilca e Lenildo, elas são feitas de maneira ordeira, sem extrapolar e sem ultrapassar esse limite, não há nenhum problema. Agora, quando elas passam para agressão verbal ou mesmo para vias de fato, não. Aí você tem que ter um paradeiro. O que aconteceu em frente lá de casa, pichações, inclusive desarrazoadas colocações que foram postas em um patrimônio que não é nosso, é um patrimônio de outras pessoas. E eu até dizia, olha, não tem problema nenhum, podem passar aí, não incomodando os vizinhos que não têm obrigação nenhuma de ter como vizinho a mim. Eles não são obrigados a estar lá em meio a uma manifestação de 10, 15 pessoas, porque nesse mesmo edifício mora veneziano, deputado federal, que votou pelo sim, pela admissibilidade. Então, eu sei bem separar. E acredito que depois desses próximos meses, não sei se chegará aos 180 dias, em definitivo, ou com o retorno da presidenta, ou com a permanência do presidente Michel Temer, não haverá essas reações maiores. Nós precisamos ver o país e como o integramos. Todos devem se sentir com a obrigação de sairmos dessa situação difícil. Inclusive, complementando aqui, Lenildo, antes da gente ir para o intervalo comercial, teve muitos aliados seus, né, em campanhas anteriores, fiéis aliados do deputado veneziano Vital do Rego, que expressaram através das redes sociais uma insatisfação muito grande para com a sua pessoa, né? Natural, são opiniões. Agora, esses mesmos companheiros, que eu os respeito a todos, eles hão de entender uma decisão que foi partidária. Ou seja, na terça-feira antes do julgamento pela admissibilidade ou não, o PMDB fechou questão em torno do voto sim. Então, esses companheiros com os quais estive, ou por telefone, ou por meios outros de comunicação, hão de entender, hão de compreender e, acima de tudo, de saber que eu sou integrante de uma legenda que esteve até o último instante se esforçando, e vocês são prova disso, porque se o PMDB desejasse e quisesse, já teria se desvinculado do governo em 2015. E fomos nós, aquela parte majoritária, fomos nós que nos esforçamos para manter toda uma vontade na tentativa de recompor o quadro. Quando o presidente Temer, à época, foi chamado a ser o articulador junto ao Congresso Nacional. E havia sim um grupo minoritário à época, composto principalmente pelas bases do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e pegando outros estados, que já tinham votado no candidato a presidente Aécio Neves, e queriam que o PMDB já tivesse desembarcado, que é um nome e um termo que eu nem gosto, desligados do governo já em 2015. E fomos nós, esse PMDB majoritário, que sustentou até o mês de março, quando, aí sim, chegou a um paroxístico momento, que foi o de definir. E por aclamação, todo o PMDB fechou questão em torno da admissibilidade. Então, os companheiros pedindo desculpas, porque se tenham esses companheiros que você cita, também teria outros tantos venezianistas, companheiros meus, que estariam tristes comigo se o meu posicionamento fosse o inverso. De uma ou de outra forma, haveria de desagradar alguns. Muito bem, nós estamos conversando com o deputado federal do PMDB, veneziano Vital do Rego. A gente faz um intervalo agora para no próximo bloco falar um pouco sobre a política local. Jornal Integração. São 7h mais 35 na Paraíba, agora 7h35. Para você que chegou agora, muito bom dia. Nós estamos conversando hoje com o deputado federal veneziano Vital do Rego. No bloco anterior, a gente deu uma pincelada, porque só esse assunto dava aí para tirar uma hora tranquilamente. Sim. Na questão do cenário nacional. E agora, claro, vamos falar um pouquinho aqui do cenário local. Maio, a gente dizia no começo do jornal, já está caminhando para o fim. Vem aí o São João, é tempo de pamonha e canjica e forró. Passou o São João, o ambiente de pré-campanha, já beirando a campanha, deve dar uma aquecida. Até porque o cenário nacional e toda essa controvérsia acabou secundarizando um pouco
a discussão dessa fase de pré-campanha. Como se encontra a pré-candidatura do deputado veneziano Vital do Rego e como é que estão as conversas partidárias para a formação de um arco de alianças nesse momento? Eu penso, Lenildo, que independente dos cenários e das situações e dos episódios nacionais, claro que tomam a realidade, o dia a dia, as preocupações nossas, não há dúvidas, mas a gente respira em Campina Grande política às 24 horas, incessantemente, termina um processo, e isso não é muito bom. É bom você discutir, mas não é muito bom nos reservarmos, porque ao final de contas, ao concluir um processo eleitoral e já estabelecer em seguida previsões ou projeções para outro, você termina prejudicando administrativamente a quem esteja, você termina prejudicando o próprio trabalho e a própria produção legislativa. Eu penso dessa forma. Por isso que quando nós discutimos no Congresso questões relacionadas a uma reforma política, eu fui defensor de um calendário único. Porque com um calendário único você teria só de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos que discutir num processo eleitoral propriamente dito. Você ter eleição de 2 em 2 anos tem um prejuízo, notadamente sobre quem está nos governos, nos executivos, nas 3 esferas, e também um prejuízo de ordem parlamentar, de produção legislativa, porque queira ou não queira, o parlamentar, mesmo não sendo candidato, vai estar apoiando esta ou aquela candidatura. Em Campina Grande, a nossa pré-candidatura, que foi apresentada, eu sempre faço questão de recordar, em outubro, por força de um entendimento de todas as legendas que estiveram ao lado em 2014 do governador Ricardo, é uma pré-candidatura posta e retorquivelmente conhecida da população de Campina Grande. Não há como voltar. Vez por outra eu ouço aqui e acolá alguns companheiros jornalistas ainda tentando fazer algumas menções ou colocar dúvidas aonde não há dúvidas. Isso é um fato consumado, para o qual não fui eu que busquei. Já disse isso a você, disse a Calil, já disse isso aos meus companheiros, entre os quais o vereador Galego do Leite, que é um lealíssimo companheiro do projeto, figura que não abdicou desde o momento em que assumiu a cadeira na Câmara a defender, independente de quaisquer situações e independente de quaisquer outras conversas que foram propostas a ele, mas sempre foi duro nas suas convicções, como outros que aqui poderiam estar, entre os quais Olímpio, Rodolfo, Metuzelá, enfim, companheiros que foram muito corretos, são muito corretos conosco. Nós estamos e fizemos o primeiro trabalho. Qual era o primeiro trabalho? Fortalecer as legendas com as quais nós haveríamos de estar disputando vagas à Câmara de Vereadores. Você não faz uma campanha de prefeito sem que tenha um grupo bom e qualificado, não apenas um grupo numericamente expressivo, mas acima de tudo de qualidade. E esse trabalho foi feito dentro do PMDB, foi feito pelo Galego através do PTN, foi feito com outras legendas que provavelmente estarão conosco. Segundo ponto, é fazer o que eu sempre fiz, conhecendo Campina, graças a Deus não há uma necessidade de fazer périplos para conhecer uma realidade que é nossa, de quem administrou Campina durante 8 anos, de quem pode dirigir-se a qualquer bairro e a qualquer cidadão, não necessariamente esse cidadão tem que votar em veneziano, isso não é uma imposição, absolutamente, mas veneziano se sente à vontade, como os companheiros que apoiaram o nosso nome, de falar. Se você for a Palmeira, nós temos obras deixadas na Palmeira. Se você vier para o bairro dos Cuitéis, se você for ao Jeremias, o meu Geré, você terá obras. Se você for às Malvinas, você terá 100% de unidades. Enfim, se você for estudante e se transportar nos transportes coletivos, você tem um sistema integrado, você tem a Feira da Prata, aonde quer que estejamos, existe obra para que nós mostremos que vale a pena reviver a experiência daqueles 8 anos. Anteontem mesmo nós estávamos diante da assinatura de ordem de serviço aqui da estrada de Genipapo, que foi inclusive uma demanda posta ainda sob o governo Zé Maranhão em 2010, e quando fui convidado, eu estava em Brasília, não pude pedir a Ana Cláudia para que nos representasse, ela que à época era secretária de Estado, e foi naquela oportunidade que incluídas estiveram a estrada de Catolé de Boa Vista, entregue, é uma maravilha, o Galego do Leite sabe disso, porque representa majoritariamente toda aquela região de Catolé de Boa Vista e todas aquelas comunidades agricultáveis, e essa também será. Nós levamos asfalto até próximo depois dos Cuitéis e haverá essa complementação. Então, Lenildo, eu estou muito feliz e a gente nota que essas reações são muito próprias daqueles que não se sentem muito à vontade em ter que fazer essa disputa. E eu digo aos meus adversários, vamos a essa disputa, não existem favoritos. Disputa eleitoral é disputa que pode se ter 2 resultados apenas, ou um favorável ou um negativo.
Não há favoritismo aqui em Campina Grande por força da sua própria história de embates mais fortes. Mas quando eu ouço os meus contendores colocando dúvidas sobre a minha candidatura ou querendo especular em torno de outras situações, eu digo, aí tem. E quando a gente busca o aí tem, é porque a gente tem números que mostram exatamente. E esses números dizem o quê? Dizem que essa é uma administração falida, que é uma administração que usurpa as obras dos outros, como por exemplo a Gemílio de Figueiredo. A Gemílio de Figueiredo foi uma obra que nós deixamos com 30%, 40% de realização, deixamos 17 milhões e 200 mil reais em caixa, e eu estava em Brasília e tomei conhecimento de que o prefeito colocava como se fosse obra sua, e ainda mais nos seus canais próprios, dizia que foi uma obra deixada inconclusa, enfim, que fez um esforço. Nós deixamos 17 milhões e 200 mil reais no dia 28 de dezembro de 2012, como outras tantas. E é o mesmo prefeito que tenta ludibriar ao setor educacional, tentando utilizar recursos que por nós foram buscados. Eu até faço um parênteses, você sabe do que eu estou a tratar, que são aqueles precatórios. Foi uma ação proposta ainda no nosso governo, se não estiver enganado, 2008, 2009. Havia uma diferença que o governo federal, a União, devia aos municípios do antigo Fundef, hoje Fundeb, e que há uma decisão judicial para que esses precatórios sejam pagos até dezembro de 2012. O que fez o prefeito? O prefeito, sabidamente, esses recursos só podem ser utilizados na educação. Ele apresentou uma proposta ao Legislativo, né? Mas obviamente com o interesse dos senhores vereadores que majoritariamente disseram não pode ser utilizado da forma que o Executivo desejar. Isso é atentatório, não vai a parte alguma, tanto verdade é que houve inclusive a suspensão de um processo de leilão desses precatórios. Eu até sugiro àqueles que compraram o edital para as duas licitações, o prefeito está anunciando aí ruas pavimentadas, 400 ruas pavimentadas até o final do ano, seria fazer 2 ruas por dia. Já está devendo cerca de 20 ruas, porque foram licitados ou foram lançados há alguns dias. Quem comprar, imaginando que esses recursos dos precatórios podem ser utilizados para outros fins em infraestrutura, é um ledo engano. Mas enfim, eu estou muito à vontade, feliz, disposto para com esses amigos apresentar um projeto para Campina Grande, ações que tornem Campina Grande uma cidade que nós vimos durante os nossos 8 anos e não estamos vendo agora. O deputado veneziano Vital do Rego, como é que anda a relação do PMDB e do PSB em Campina Grande, tendo em vista que o senhor disse que a sua pré-candidatura foi lançada exatamente de acordo com esse conjunto de partidos que tinham a favor da sua pré-candidatura, e hoje nós temos o Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, como pré-candidato do PSB. Tranquila, desde o primeiro momento. Eu apenas faço e reporto-me a historiar o que aconteceu no ano passado, Caliuca, para dizer claramente que não fui eu que busquei a condição de pré-candidato. Não fui eu. Eu sempre disse que a maior honra, e haverá de ser até o final dos meus dias, foi a de poder administrar Campina, me dedicando exclusivamente e tão somente a Campina. Quem acompanhou-me sabe como era o meu dia a dia por Campina Grande. E graças a Deus me sinto felicíssimo e com consciência plenamente limpa, tranquila, por aquilo que nós fizemos. Quando fui chamado por esse grupo. Quero dizer isso, mas no momento em que alguns do grupo diziam e disseram, olha, nós vamos ter uma candidatura própria, sem problema algum. O PSB tem a sua candidatura na figura do deputado Adriano Galdino, o PMDB tem a candidatura com o nosso nome. E que assim nós o façamos. Nós temos um adversário comum, que é um projeto, não é a pessoa do atual prefeito. É um projeto que trouxe, ao meu ver, uma paralisação àquilo que nós víamos. Campina Grande não ofereceu um emprego sequer a mais nesse período de 4 anos. Não sou eu que digo, CAGED, o Ministério do Trabalho mostra isso. Enquanto nós tivemos no nosso período cerca de 35 mil novos empregos gerados, nesse período de 4 anos nós não tivemos isso. Campina Grande vive situações como as creches que não foram entregues, as cozinhas comunitárias fechadas, restaurantes populares fechados, as unidades de saúde periclitantemente vivenciando na ausência de insumos. Os servidores públicos, quantas não foram as paralisações verificadas e identificadas nesses 3 anos e meio? Inúmeras na saúde, na educação, os planos de carreira e remuneração inexistem para o prefeito e para aqueles que fazem a administração. É isso que nós queremos discutir e muito mais. Os recursos perdidos da Feira Central,
Então, cada um desses pontos haverá de ser analisado e, paralelamente àquilo que nós vivemos hoje e àquilo que nós desejamos, o campinense haverá de fazer a sua escolha. A realidade entre PMDB e PSB é a mais amistosa possível. No segundo turno, haveremos de nos encontrar. Adriano fará por onde tentar chegar. Eu farei por onde tentar chegar, por força de uma história que eu tenho em Campina Grande, por força daquilo que nós realizamos em Campina Grande, por força daquilo que eu posso dizer nas mais de 3.000 obras incontestes. Quando eu falo em 3.000 obras, eu não falo soltando um número abstrato. Eu as cito uma a uma aquilo que o nosso grupo, administrativamente e politicamente, fez em Campina, e é isso que eu vou defender. Não é necessariamente a certeza de que você haverá de votar em mim, mas pelo menos você haverá de reconhecer que foi feito durante o nosso período. Ô, deputado, quando o senhor faz essa previsão de um possível encontro entre o senhor e o deputado Adriano Galdino no segundo turno, é com a sua experiência política que o senhor está analisando que não tem como passar os dois para o segundo turno? Não vou fugir a uma realidade, Lenildo. Imaginar que quem está na prefeitura com os instrumentos em mãos, integrando um grupo político forte, adianta eu dizer que não é forte? Não, é bobagem dizer que o grupo que é conduzido eleitoralmente, politicamente pelo ex-governador, senador Cássio Cunha Lima, tem o seu quinhão considerável em Campina Grande. Então, é pouquíssimo provável, para não dizer impossível, porque o impossível não é dado a conhecer por nós humanos, mas é pouco provável que uma candidatura apoiada por este grupo, estando no governo, estando com seus instrumentos, até porque eu vou reeditar um pouco a campanha de 2004, já disse aos meus companheiros, preparem as suas pernas, porque nós não temos poder, nós não temos recursos, nós temos um trabalho realizado, diferentemente de 2004, porque eu era vereador. Havia um trabalho legislativo onde o reconhecimento se dava em face daquilo que nós fizemos como vereador. Agora não. Agora eu posso ir aos 4 cantos dessa cidade e dizer, amigos, eu estou pedindo a sua consideração, o seu voto de apoio. Fiz isso por essa região. Vou lá na região leste, Plínio Lemos está lá. Vou lá na região norte, como aqui estou, posso dizer uma a uma essas ações. Vou em qualquer uma, na região agricultável, que eu costumo dizer, sempre as tratei, essas regiões, como as tratava nos bairros em Campina Grande. Fosse Catolé de Boa Vista, fosse Galante com saneamento, investimentos na saúde, investimento em infraestrutura viária, fosse no meu querido distrito São José da Mata com saneamento, com centro de saúde, com novas escolas, com a creche que nós deixamos com 90% de realização e ainda está paralisada. Então, Lenildo, eu não vou dizer aqui a você que penso e imagino que o grupo que está no poder não ponha o seu candidato no segundo turno. Agora, imagino que nós façamos, nós do PMDB e do PSB, uma boa disputa. Quem estiver, haverá de apoiar o outro. Se Adriano passar, o maior prazer é o de poder apoiá-lo. Acredito que o inverso também haverá de ocorrer. Dentro dessa matemática partidária, para não deixar passar esse assunto, obviamente que com a entrada de Adriano Galdino no páreo e sendo aliado do governador do estado, uma boa parte das legendas partidárias que em tese se dividiriam entre o senhor e entre o prefeito Romero, vão ficar do lado de Adriano, é o óbvio. Com isso vai diminuir o arco de alianças tanto do atual prefeito quanto do senhor. Fato. Dentro desse contexto, e eu sei que essa decisão obviamente só vai se dar no tempo propício lá para as convenções, mas vamos fazer um pouquinho de futurologia aqui e vamos lhe provocar. Pois não. Dentro desse contexto, falando no vice, seria possível a gente considerar que há uma possibilidade, claro, possibilidade, nós estamos falando desse termo, de o vice estar aqui entre nós, o vice do deputado veneziano, numa candidatura a prefeito, para dizer aos nossos ouvintes, está aqui conosco o vereador Galego do Leite, chegou agora há pouco do PTN. Seria um nome que casaria bem aí com o veneziano? Para mim, honra-me a companhia do Galego, cidadão, e não pelo fato de aqui estar, porque essas menções eu sempre faço, e faço principalmente na ausência, porque falar ao lado às vezes não é apenas protocolar, é até uma necessidade, né? Mas eu gosto de falar daqueles companheiros que conosco comeram sal, e muitos comeram sal, e também vivenciaram os momentos onde não tinha tanto sal para comer, era um momento melhor. De outros companheiros que no primeiro instante em que eu não tinha mais poder, em que eu não tinha mais caneta, viraram as costas para mim e simplesmente acorreram aos braços dos novos governantes. Quem tem que fazer esse juízo de valor não sou eu. Primeiro é a consciência, se tiverem, dos mesmos que assim se portaram. Porque veneziano até 2012, até a campanha de 2012, era o maior prefeito de Campina, o cidadão que mais fez por Campina, no dizer ou nos dizeres de muitos companheiros, entre os quais alguns vereadores.
sem precisar citar nomes, até porque vocês sabem fazer bem as distinções. Entre outros que estiveram sem ser ocupantes de cargos eletivos ou de outros postos, que também se posicionaram assim. É humano, mas não é o correto. É humano, é da política, mas não é o correto. Eu não sei fazer isso, como o Galego não faz. Então, ter a oportunidade de ser o Galego ou de ser qualquer um outro integrante de uma dessas legendas que conosco estará, para mim é uma honra, porque todos eles são merecedores do nosso reconhecimento. Você diz bem, com a candidatura do PSB, haverá de ter aquilo que não se teria se as oposições tivessem uma única candidatura, óbvio. Quando se fala, não, o PDT está apoiando o deputado Adriano, e eu pensava o contrário. É o óbvio Lulante. O óbvio, mais do que o Lulante. Afinal de contas, eu conversava com o Damião, e Damião constrangidamente, mas dizia, Ivené, como é que vai ficar isso, meu irmão? Não se preocupe, porque eu sei que você não vai poder dizer não ao governador. Afinal de contas, a doutora Lígia é vice sua, é vice dele. E ele constrangido, porque ele tem uma ótima relação comigo. E ele preocupado com o quadro das oposições aqui. Então, se o PT for apoiar Adriano, só não vai apoiar Adriano dizendo que não apoia a mim pelo fato de eu ter me posicionado desta ou daquela forma em relação ao impeachment, porque o PSB de Adriano votou quase que à unanimidade contra a presidente. Então não adianta, o PMDB votou, 7 deixaram de votar. No PSB foram 3 que deixaram de votar. Então, arrumem outra argumentação. Né? Eu estou apenas dizendo isso porque fatalmente o PT não votará conosco e nem dava pintas, nem dava sinalizações, porque se desse antes desse processo, eu até poderia dizer, perdi o apoio possível do PT. Enfim, estou dizendo isso porque vejo com muita tranquilidade. O que poderia ser muito bom, obviamente, e nunca neguei isso, é reunirmos-nos em torno de uma candidatura única. Nós temos que trabalhar contra a realidade. Então vamos trabalhar com um grupo de 5, 6 partidos. Dá demais para fazer uma apresentação de guia eleitoral. Teremos nesses partidos um bom nome que comporá na condição de parceiro de chapa. Peço desculpas a você cita o Galego, poderíamos citar outros, mas enfim, nos reservemos até o Galego que estava presente e está do seu lado, o ouvinte não está vendo, mas está bem do lado. Isso aí, e sempre esteve, diga-se passagem, como os demais outros já citados. Literalmente, né? Muito bem, deputado, a gente está chegando ao fim aqui, já estamos com o tempo meio estourado, mas também uma outra pergunta que também não poderia deixar passar nesse momento. Essa aproximação do PMDB e do PSDB em João Pessoa tem dado aso para especulações as mais diversas, às vezes, pelo menos no meu parecer, até confundindo um pouco as realidades de Campina e da capital. De qualquer forma, mesmo não havendo muita possibilidade de um reflexo direto dessa aproximação de João Pessoa aqui em Campina, mas de alguma forma lhe incomoda ver PSDB e PMDB ficando próximos em João Pessoa? Não, eu não hei de dar a minha opinião dizendo se há um incômodo ou não. São realidades próprias, como você, jornalisticamente, entendido e sensível às coisas da política, há de saber. Eu não tenho como imiscuir-me, ou seja, eu não tenho como opinar na realidade pessoense. Se você disser, Veneziano, seria ideal que depois da realidade de composição feita PMDB, PSB no segundo turno para o governo do estado, que essa composição pudesse se estender nas eleições municipais, isso seria o mundo ideal, correto? Se estivéssemos em Campina, em Guarabira, em Patos, em João Pessoa e em outros municípios. Mas isso não é possível, porque são realidades próprias. O que acontece? E estava em Brasília, e pelo fato do presidente interino Michel Temer ter que necessariamente fazer uma coalizão para administrar com vistas ao que vai enfrentar em termos de propostas que estarão sendo enviadas proximamente, daqui a 20, 30 dias, ao Congresso. E mais do que isso, com vistas a um propósito também de permanecer para um projeto de recuperação definitiva do país, a necessidade, mesmo que contingencial, mesmo que circunstancial, exigia que PMDB, PSDB, PSD, SD, democratas, todos estivessem em torno desse projeto. E aí é óbvio e natural que as especulações são trazidas do nível nacional para cá. O PMDB está junto com o PSDB, então em Campina Grande, então ali e acolá. Não é assim. Cada uma dessas legendas lutará pelos seus próprios espaços. No que puder ser feito em termos de coalizão e de coligações com o PSB, penso ser o ideal. Porque foi esta que nós decidimos, ajudando efetivamente, grandemente, a reeleição do governador Ricardo. Quando não, possível que nós lutemos por esses espaços. Em João Pessoa existe uma candidatura do deputado Manuel Júnior. Não acredito, já disse a ele,
que o PSDB vote em Manoel. Ele não pode estar se firmando como candidato ou pretenso candidato na hipótese de um apoio do PSDB. O PSDB haverá, provavelmente, se eu estiver enganado, peço desculpas a vocês, votando no prefeito Luciano Cartacho. A candidatura do deputado Manoel, do meu companheiro, haverá de se firmar com base em outras coligações. Mas nada que se estenda a Campina Grande. Lá em Patos, a mim me parece, haverá também disputa do PMDB e do PSDB, como em Guarabira. Enfim, essa é uma realidade que a Paraíba reserva nessas contendas que antes eram muito mais fortes entre PMDB e PSDB, mas por força da presença do PSB, afinal de contas com o governo do estado, também passa a existir em relação a essas outras configurações, a essas outras legendas. Venhamos e convenhamos que nesse quesito a distância entre Campina Grande e João Pessoa é de muito mais do que 120 quilômetros. Muito mais, são realidades completamente diferentes. Mas repito, não é que eu torça por isso, mas é muito pouco provável, inclusive os próprios vereadores do PSDB na capital já disseram que desejam dar esse apoio à candidatura à reeleição do prefeito Luciano Cartacho. E Manoel Júnior tem o entendimento e a compreensão de que haverá de buscar outros, não ficando na dependência do PSDB. Deputado, o nosso tempo estourou completamente, a gente ainda tem um bloco a cumprir. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e já fazer um convite prévio. Depois do São João, falei em São João no começo, a gente queria fazer uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos, mas não seria uma entrevista comum. Na verdade, seria uma participação no debate de integração do sábado, mas aí seria, obviamente, apenas um. Não, seria apenas um, para nós podermos aprofundar um pouco da história de cada candidato, da análise de conjuntura e também, obviamente, do que o pré-candidato, planeja para o processo eleitoral. Então, logo depois da de São João, a gente vai lhe convidar para estar aqui bem cedinho com a gente nesse debate. Com o maior prazer, meu irmão. Você sabe que eu sou um entusiasta dos debates, tenho feito esse pedido ao prefeito e aos outros candidatos ou pré-candidatos que também têm se postado e se posicionado. Penso que, sem ferir o calendário da legislação eleitoral, nós poderíamos fazer esses debates, até para que nós, quando chegarmos ao processo eleitoral, que vai ser diminuto, dê ao eleitor condições já de ter uma diferenciação entre cada um. Eu tenho feito esse apelo, esse chamamento ao prefeito, não sei por quais razões ele nunca aceitou um bate-papo, uma discussão bacana, ou seja, apresento que possivelmente seria ações suas, que nós apresentaremos, a nossa visão administrativa. Não tenho conseguido. Acho que vocês provocando, no bom sentido, vocês que são de emissoras em Campina Grande, penso que eles não, mesmo que na individualidade, porque falar aqui, falo, mas sem ter um contendor, o contendor vem no outro dia e tenta desdizer, bom seria todos juntos. Mas eu lhe prometo, no debate, só a gente, aí nós fazemos o papel do advogado do diabo. Pronto. Então, um grande abraço para todos os candidatos. Um grande abraço a você, a Calilca, aos meninos, agradecer mais uma vez a companhia do Galego, nele, os meus agradecimentos a todos os demais outros vereadores ou não ainda vereadores que acreditaram nos chamamentos que nós fizemos para comporem as legendas que estarão conosco disputando a Prefeitura de Campina e as cadeiras à Câmara Municipal, Rossandro Agra, Manuel, o nosso querido Júnior Brasil, Hugo, e nessas referências a todos os nossos amigos. Fico felicíssimo. Passei esses últimos dias um pouco distante, até para sentar a poeira depois desse processo que ocorreu em nível nacional, mas estamos mais fortes, graças a Deus, do que nunca. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana a todos. Sim, queria fazer um registro, minha solidariedade é todos os funcionários da saúde. Recebi aqui uma mensagem de uma companheira que não posso citar o nome, senão haverá de ser perseguida, e ela dizia, mais uma vez, da falta em relação ao pagamento da database dos servidores na área de saúde. Nada de novo, nada que nos surpreenda, mas apenas para mostrar a minha solidariedade a grupos de trabalho que tinham conosco um calendário, que tinham conosco um plano de cargos, carreira e remuneração e não sabem mais o que é isso há 3 anos e meio. Grande abraço a Campina. Pedir desculpas